Neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo deste mini porta-joias quadrado em crochê com fio de malha. Fácil de fazer, ótima opção para vender ou presentear. Se esse vídeo te ajudar, já deixa aqui o seu like para eu saber que você gostou. E se você quiser apoiar o canal ainda mais, você pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro para saber mais. Vou iniciar fazendo um círculo mágico. Vou deixar uma quantidade aqui, ó, até um pouquinho maior para fazer os fechamentos e também o arremate. Coloco o fio aqui no meu dedo, faço um X, viro e travo. Agora eu vou pegar essa laçadinha, passar por baixo dessa e pegar essa novamente, desta forma aqui, ó. Passei por baixo e pego ela. Passo por baixo dessa e pego essa daqui. Trago aqui pra frente, travo para tirar os meus dedos. Se eu virar a agulha aqui pra frente, ó, eu já tenho as duas laçadinhas do primeiro ponto. Eu só preciso trocar a minha agulha de posição. Ela está pra mim. Eu vou tirar, segurando, só mudo ela aqui de posição e fecho o meu primeiro ponto baixo com as duas laçadinhas. Já tenho um ponto baixo, vou fazer o total de 8 pontos. Fiz aqui o total de 8 pontos e agora eu vou fechar um pouco o meu círculo mágico. Não precisa fechar totalmente, só um pouco, ó, assim. E agora vamos fazer o fechamento. Dou uma laçadinha aqui assim, pego a primeira correntinha daqui de cima, passo essa laçadinha toda aqui para trás e vou passar a minha peça por dentro dela assim. Aqui, para não confundir, eu vou tirar esse fio que a gente está puxando, deixar ele aqui de lado e vou começar a fechar essa laçadinha aqui, ó, até esse nozinho encostar aqui. E aí, eu termino de puxar aqui, formando a correntinha simulada. Olhando aqui de cima, nós temos 8 correntinhas. O nozinho está saindo aqui. Nós vamos entrar no próximo ponto centrado, que é aqui, ó, nessa junção de duas correntinhas, bem aqui, ó. Coloco a minha agulha bem no centro do ponto, saindo aqui também com duas perninhas e debaixo do nozinho, pego o fio do rolo e faço o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Não deixa essa laçadinha aqui apertada, que ela vai ser as correntinhas que vai ficar aqui de fora, ó. Deixa ela do tamanho das outras também. No próximo ponto centrado, eu vou fazer um ponto meio alto, dou uma laçadinha no fio, vou aqui no próximo ponto centrado e faço o meio ponto alto. Vou pegar o fio do rolo e passar por dentro das 3 alcinhas de uma vez, ó. Peguei e fecho tudo. Agora, eu vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar que eu fiz esse ponto meio alto, eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar aqui, ó. Este vai ser o padrão que a gente vai repetir por 4 vezes, porque são as 4 quinas do quadrado. O padrão é um ponto baixo, no próximo ponto um ponto meio alto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto aqui. Então, no próximo ponto centrado, eu vou fazer o ponto baixo. E aí, eu não faço no mesmo lugar, eu pego o outro para fazer aquele trio, que é um meio ponto alto, centrado. Uma correntinha, ó, para virar, deixa do tamanho das outras. E agora, no mesmo lugar aqui, ó, eu faço mais um ponto baixo, centrado. Pronto, já fizemos a segunda quina. Repito o padrão mais uma vez. Vou no próximo e faço um ponto baixo centrado.
E aí, eu vou no próximo e faço um meio ponto alto. Agora, uma correntinha para virar. E no mesmo lugar, mais um ponto baixo centrado. Ó, fizemos já então 3 quinas. Agora eu vou fazer a última quina. Da mesma forma, no próximo, aqui eu vou encontrar este fio inicial aqui que a gente vai puxar. Eu vou trazer ele para cima, ó. Coloque ele para cima e agora sim eu pego o fio do rolo para fazer o ponto baixo. No próximo, que é bem aqui, ó, eu vou fazer o ponto meio alto. Uma correntinha para virar e no mesmo lugar um ponto baixo centrado. Se eu fosse continuar, seria um ponto baixo e ele já está aqui, ó, fechando o ciclo. Agora eu vou puxar um pouco essa alcinha para não soltar e vou fechar este buraquinho aqui, ó. Dá uma massageada e aí vou começar a puxar aqui, ó. Puxo um pouco, massageio e termino de puxar. Ó, fechando completamente o espacinho aqui. Vou dar uma ajeitada aqui nas quinas. Agora que a gente já puxou este fio aqui para fechar, eu vou só soltar essa alcinha aqui que a gente pegou do rolo, ó. Coloco a minha agulha para eu fechar com este fio que a gente deixou sobrando aqui, ó. A gente tinha fechado com este fio aqui do rolo, soltei essa alcinha que a gente fechou e vou fechar com essa que a gente deixou sobrando aqui, ó. Agora eu puxo ela toda para cima e já consigo fazer este fechamento aqui sem precisar cortar o fio do rolo, ó. Pego a primeira correntinha que está aqui em cima, passo o fio para formar a correntinha aqui, ó. Ela precisa voltar para este mesmo lugar aqui, pego o nozinho e ela e passo aqui para trás novamente. E aqui eu deixo, ó, do mesmo tamanho das outras. Desta forma aqui. A base já está pronta, ó, sempre ajeitando as quinas, ó, dá uma puxadinha assim para realçar todas as quinas, ó, deixando bem quadradinho mesmo. E agora a gente vai subir a nossa base deste lado aqui, deixando essa parte aqui para baixo. Para fazer subida, a gente vai sempre pegar uma alcinha, ó, de cada correntinha assim, e mais o nozinho do ponto, este daqui, ó. Então, a gente vai pegar, ó, dentro da correntinha uma alcinha e o nozinho para ficar mais firme. Essa aqui é a correntinha que a gente simulou e ela tá saindo aqui. Vou puxar justamente onde está saindo aqui, ó, essa primeira correntinha e o nozinho dela, ó. E vou puxar o fio do rolo, ó, dou uma esticadinha e faço o meu primeiro ponto baixo, desta forma aqui. Agora eu vou para o segundo, não deixa essa alcinha aqui muito apertada, ó, deixa ela uma quantidade boa para chegar no próximo. Pego uma alcinha da correntinha, mais o nozinho e faço o segundo ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, a primeira quina, primeiro ponto da quina. Normalmente, ó, pego aqui uma alcinha e essa outra alcinha aqui também e faço o ponto. Vai sempre deixando bem retinho. Vou para o segundo ponto da quina. Aqui, como a gente fez a correntinha para virar, a gente vai pegar sempre no segundo ponto da quina
a alcinha dela e este nozinho aqui, ó, do ponto meio alto, tá? A alcinha e coloco a minha agulha aqui também, porque eu não posso deixar uma alcinha só, tem que ser duas para ficar firme, tá? E faço o ponto normalmente. Prossigo aqui, ó, pegando uma alcinha e os nozinhos. Cheguei na quina novamente. A primeira quina eu pego a alcinha e essa laçadinha aqui. E no segundo ponto da quina eu vou pegar a alcinha dela, mais este nozinho aqui que tá um pouquinho na lateral aqui, ó, do ponto meio alto. E continuo. Fiz aqui o último ponto, vou dar uma ajeitada na peça, ó. Coloca cada pontinho em seu lugar, levanta. A gente já pode começar a marcar melhor aqui, ó. As quinas, tá vendo? Uma correntinha para um lado e outra para o outro, ó. E aqui embaixo também é importante que a gente, tá vendo que tá torto? Puxe as quinas para ficar certinha, ó. Aqui embaixo também. Depois a gente vai ajeitar mais. Então aqui eu fiz o último ponto, só que da mesma forma eu vou só desmanchar essa alcinha aqui para eu trocar por essa. Então, ó, vou desmanchar essa daqui, volto com a minha agulha, porque eu quero fechar com essa daqui, ó, que a gente deixou sobrando. Fechei, puxo tudo para cima e agora sim eu vou simular essa correntinha que falta. Ó, pego a primeira correntinha, passo e volto aqui para o mesmo lugar, pegando o nozinho e a alcinha da correntinha. Aqui, ó, eu regulo o tamanho. Eu não vou começar na quina, tá? Eu vou começar neste segundo ponto aqui. Coloco a minha agulha no ponto centrado, ó. E aí eu vou puxar o fio do rolo e aí eu faço o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Vou para o segundo normalmente e faço o ponto. Chegando aqui na quina, ó, que é um ponto deste lado e um ponto deste aqui, a gente vai fazer uma quina que vai deixar a peça um pouquinho mais firme aqui, uma unindo a outra. Eu quero dar uma travada, sabe? Ao invés de eu seguir aqui, ó, colocando a minha agulha no próximo ponto aqui, eu vou pular este ponto, vou no próximo, pego o fio, levanto e travo aqui com os meus dedos. Agora eu tiro a minha agulha, ó, estou segurando essa laçadinha aqui. Volto para o ponto, que é o primeiro aqui. Puxo este fio. E agora sim eu faço este ponto aqui. Só que aí eu já deixei puxado o próximo ponto. Volto aqui com a minha agulha nessa laçadinha e fecho. Eu meio que uni estes dois pontos, ó, deixando um pouco mais firme essa estrutura aqui. Vou fazer esses dois pontos normalmente aqui até chegar na próxima quina. Então a quina tem o ponto deste lado e deste aqui. Eu vou pular esse daqui, vou no segundo aqui, pego o fio e puxo aqui. Seguro com meus dedos aqui, tiro a agulha, volto aqui no primeiro da quina, pego o fio e faço o ponto normalmente. Já tenho essa alcinha aqui, coloco a minha agulha e fecho. E faço assim até chegar lá no começo. Vou cortar o fio, puxar tudo para cima e simular esta última correntinha que falta aqui. Tá vendo que essa correntinha aqui, ó, ficou menor do que as outras? Então, dá uma puxadinha aqui, ó,
para aumentar o tamanho dela e ficar certinha aqui a quina. Agora eu vou simular essa correntinha que falta. Ó, dei a volta aqui, vou voltar para o mesmo lugar, pegando o nozinho e a correntinha. E agora o mais importante é ajeitar toda a peça com as mãos. Então eu vou ajeitar aqui, ó, essa lateral. Vou colocar cada pontinho retinho. Vou puxar, ó, essas alcinhas de quina aqui. Dou uma apertadinha para ficar, ó, reto. Aí eu passo pro próximo lado, ó. Fio de malha a gente precisa sempre ajeitar, tá? Ó, vou ajeitar cada pontinho aqui e puxar estes pontos aqui também. Ó, vou fazer isso por toda a peça. Tá vendo que olhando aqui do fundo, se a gente ajeitar essas alcinhas aqui, ó, fica totalmente quadradinho. E aqui de cima, olhando, só colocar uma correntinha para cada lado, assim, ó, marcando a quina perfeitamente. Agora eu vou arrematar estes fios aqui, passando este para este lado e este para este lado aqui, dando um pinguinho de cola e cortando. Aproveitei e coloquei a minha etiqueta, ajeitei todos os pontinhos, ó, olhando aqui de cima, nas laterais também e embaixo. E este foi o resultado. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aqui o seu like e eu vejo você no próximo vídeo.